Bom dia, Paulo. Eu fico ouvindo vocês aí também nessa conversa boa. Bem, agora são 9 horas e quase 35 minutos. Eu já começo te mostrando o lindo céu aqui da capital. Hoje, quarta-feira, sol entre nuvens e possibilidade de chuva somente à tarde. A máxima por aqui chega aos 31 graus. O Papa Francisco se prepara para a viagem a Malta. Ele vai rezar na gruta em que São Paulo viveu. Hoje, na catequese, o Papa recordou que Deus é fiel em suas promessas. Aqui estamos acompanhando as negociações para o fim da guerra na Ucrânia. Hoje tem dica de como se manter jovem por mais tempo e ainda um alerta de saúde mental. Saímos agora com imagens do céu de Belém. Por lá, o tempo fica chuvoso durante todo o dia, com termômetros entre 24 e 29 graus. O Papa Francisco deu hoje uma catequese sobre a sensibilidade espiritual e recordou a fidelidade às promessas de Deus. No encontro com os peregrinos no Vaticano, Francisco recebeu um grupo de refugiados ucranianos. Direto de Roma, o Túlio Fonseca traz mais detalhes para a gente. Bom dia, Túlio. Olá, Deli, então bom dia para todos que nos acompanham. Manhã chuvosa aqui na capital italiana e mesmo com o tempo um pouco instável, milhares de peregrinos se fizeram presentes na Sala Paulo VI para acompanhar a catequese com o Papa Francisco. E hoje a Delita começa destacando que o Santo Padre recebeu um grupo de crianças ucranianas acolhidas por algumas fundações italianas e fez um forte apelo para que cesse este monstruoso conflito, essa crueldade selvagem que é uma guerra, e pediu para que todos se esforcem para estar sempre mais perto daqueles que sofrem. Já em sua reflexão, Francisco deu continuidade ao ciclo de catequeses sobre a velhice e se deteve no testemunho de 2 idosos que estão presentes no Evangelho de São Lucas, Simeão e Ana. O Papa afirmou que a vida deles tinha uma grande expectativa pela visita de Deus e que aqueles sábios anciãos souberam esperar este momento repleto de vitalidade espiritual numa atitude de oração e serviço. E no final de suas vidas, ambos puderam reconhecer no menino Jesus o Salvador, a fonte da paz e do consolo. O pontífice destacou que o exemplo deles nos ensina que a fidelidade na espera aguça os sentidos espirituais e nos torna mais sensíveis para reconhecer os sinais do Espírito Santo. Francisco disse ainda que atualmente vivemos em uma sociedade que exalta o prazer dos sentidos físicos e ao mesmo tempo anestesia os sentidos espirituais. E por isso existe o perigo de ser insensível ao sofrimento e à fragilidade e, portanto, descartar as pessoas mais velhas que estão perdendo a força da sua juventude. Ao finalizar, o Papa ressaltou a importância do diálogo entre as gerações para que os idosos transmitam sua sabedoria aos jovens e os jovens escutem os idosos, promovendo um espírito de fraternidade e ternura social. Ao concluir a catequese, Francisco pediu orações a todos pela viagem que fará no próximo fim de semana para a ilha de Malta. O Papa disse que caminhará junto com o apóstolo Paulo até o local onde ele viveu o episódio do naufrágio no trajeto de sua vinda para Roma e que ali irá conhecer uma comunidade cristã milenar empenhada em acolher tantos fiéis que precisam de abrigo. Nós acompanharemos este percurso do Santo Padre e aqui na programação da Canção Nova, com certeza, você também ficará por dentro de tudo. De Roma, Túlio Fonseca para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Túlio, pelas informações e vamos rezar por essa viagem do Papa Francisco e também acompanhar aqui pela TV Canção Nova. No sábado, a partir das 15 para as 7 da noite, você acompanha o encontro de oração do Papa no Santuário Nacional de Malta. E todos os detalhes no site noticias.cançãonova.com. Mesmo depois de prometer trégua, a Rússia realizou novos ataques à Ucrânia. Veja as principais manchetes internacionais. O exército ucraniano acredita que a retirada de tropas russas visa apenas enganar. É o que afirma o El País. Segundo a Ucrânia, Moscou bombardeou várias cidades nas regiões de Donetsk e Lugansk. O Estado-Maior do Exército Ucraniano acredita que a Rússia pretende enganar com o anúncio de que reduzirá radicalmente a atividade militar em torno de Kiev. O anúncio foi feito pela Rússia ontem, depois de negociações com a Ucrânia em Istambul. Em pouco mais de um mês, mais de 4 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia por causa da guerra, segundo dados do Acnur, a agência de refugiados da ONU.
Relatos de ataques onde a Rússia prometeu trégua. Esse é o destaque do The New York Times. Bombardeios ao norte da Ucrânia, onde a Rússia prometeu aliviar o ataque. Disparos foram relatados na cidade de Kiev e Chernihiv, um sinal de que Moscou não está com pressa de encerrar a guerra. E o Le Monde afirma: Moscou diz que conversas com Kiev e Istambul não renderam nada promissor. Porta-voz presidencial russo, Dmitry Peskov, afirmou que ainda há muito trabalho a ser feito. Aqui no Brasil, diversas cidades mudaram a data do carnaval por conta das restrições da pandemia. No interior do Ceará, a Prefeitura de Aracati decidiu realizar o evento em plena Semana Santa. Para tentar adiar o carnaval nessa data, católicos promoveram um abaixo-assinado. O padre da paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Aracati, disse que a diocese tentou várias vezes com os organizadores do carnaval para mudar a data, mas sem sucesso. A Semana Santa já faz parte assim, do calendário do município como um momento de muito silêncio. Então, é uma cidade que se destaca pela sua religiosidade e se destaca também por esse silêncio que se promove durante a Semana Santa. E, de fato, é uma coisa que chamou a atenção de todos, né? Especialmente dos católicos, também dos nossos irmãos evangélicos, por duas questões fundamentais. O uso dos termos para fazer propaganda do evento, né? Então, a primeira propaganda do evento se referia a ele como Paixão no Aracati, e ainda tinha um apelativo para chamar mais atenção, a melhor Semana Santa do Estado, e também pela data que vai ser vinculada, né? Estamos também agora fazendo outras manifestações, colhendo também assinaturas da população para manifestar toda a nossa indignação frente a isso. Na internet circula um abaixo-assinado para tentar adiar o Carnaval de Aracati. É só acessar a página do Instagram, Diocese de Limoeiro, e clicar no link na bio para ter acesso ao abaixo-assinado. Em nota, os bispos do Regional Nordeste 1 da CNBB repudiaram a iniciativa da festa, apoiaram o protesto dos cristãos de Aracati e ressaltaram que, abre aspas, Semana Santa, como é sabido por todos, não é tempo de carnaval, é tempo de recolhimento, de oração e piedade. Fecha aspas. De Aracaju, para o Edição da Manhã do Canção Nova Notícias, Cleverton Macedo. O atendimento integral à mulher pode ser ampliado no Sistema Único de Saúde. É o que diz uma lei aprovada ontem no Senado Federal. Vamos agora lá a Brasília para conversar com o Francisco, que vai explicar melhor para a gente esse e também outros assuntos. Bom dia, Francisco. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Esse projeto de lei foi aprovado por unanimidade aqui no Senado e agora segue para a sanção presidencial. O texto determina que a realização de exames de mamografia, citopatologia e colonoscopia sejam realizados pelo SUS em mulheres a partir da puberdade. A lei anterior determinava que esses procedimentos fossem realizados só em mulheres a partir dos 40 anos de idade. Esses procedimentos são importantes para o diagnóstico, a prevenção e o tratamento de cânceres como o de colo retal, uterino e de mama. Esse projeto faz parte de um pacote de medidas que foi apresentado aqui no Congresso Nacional em homenagem ao Mês das Mulheres. Em uma outra notícia, o Procon do Rio de Janeiro multou a aviação Itapemirim em mais de R$450 mil pelo cancelamento de voos. Em dezembro do ano passado, às vésperas das festas de fim de ano, a empresa encerrou as operações e cancelou voos. E aí muitos passageiros foram obrigados a comprar passagens em outras empresas aéreas e até em optar pelo transporte rodoviário. O Procon do Rio de Janeiro disse que até hoje a aviação Itapemirim descumpre o Código de Defesa do Consumidor e não presta as informações necessárias aos consumidores. Eu volto com você aí nos estúdios. Muito obrigada, Francisco. Bom trabalho para você. A seguir, os remédios ficam mais caros a partir de amanhã. Vamos agora para um breve intervalo com imagens de Brasília. Na capital federal, dia de sol com algumas nuvens, mas sem chuva. A máxima chega aos 30 graus.
Hoje é lembrado o Dia do Transtorno Bipolar. A data é para lembrar a importância do diagnóstico e tratamento dessa doença, que atinge até 5% da população. A Aline Mécio traz mais detalhes. Bom dia, Aline. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Isso mesmo, Adelita. O tratamento do transtorno bipolar envolve tanto atendimento de psicoterapia quanto psiquiátrico. Mais cedo eu conversei com o Dr. Antônio Geraldo da Silva. Ele é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria e nos explicou um pouquinho mais sobre os sintomas e os fatores de risco para esse transtorno. Vamos conferir. A doença bipolar é um quadro que tem uma característica bastante interessante, que é o seguinte: você tem períodos em que envolve dois polos, um polo para cima e um polo para baixo, que por isso é chamado de bipolar. São os dois polos distintos. Que o polo para cima é aquele polo de euforia, agitação, pouco sono, crítica também rebaixada. Então a pessoa às vezes fala demais, conversa demais, interrompe todo mundo. 2 horas da manhã está trabalhando, está produzindo dentro de casa, ligando aparelhos dentro de casa com todo mundo dormindo. Por quê? Porque tem pouco sono, tem muita energia. Por outro lado, tem o lado de depressão, que é tristeza, desânimo, falta de prazer, falta de alegria, falta de vontade, desinteresse, cansaço fácil, memória reduzida. Aí a libido está ao contrário, a libido está diminuída, né? Aí não tem vontade de fazer mesmo as atividades que antes lhe causavam prazer, ou que às vezes é até a razão de viver da pessoa, com a chamada psicomotricidade, quer dizer, a atividade psíquica e motora diminuída, completamente para baixo, às vezes a ponto de prostrar-se em uma cama, tem ideias às vezes de morte, muito frequente. O que é o fator de risco primordial? Risco genético. Eu herdei isso. E aí nós vamos ter as questões ambientais que virão em seguida. Por exemplo, pessoas que usam drogas, elas desenvolvem mais essa doença porque funcionam como um gatilho. E aí vem todas as questões de estresse crônico da vida, o estresse do dia a dia que pode vir. Esse estresse pode ser uma guerra mesmo que em outro país, que eu posso me impressionar com isso. Então a gente tem questões que a gente chama de genética, que vem no gene, que vem na herança que a gente recebe, e tem também no que a gente chama de fenótipo, que é o quê? Que é o meio ambiente, que é o fator no qual nós estamos envolvidos. Os remédios devem ficar mais caros a partir dessa semana. É o que todos os anos, nesse mês de abril, há um aumento conforme previsto pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. O Sidney Fernandes explica melhor para a gente. Bom dia, Sidney. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Isso mesmo, a CEMED é um órgão interministerial que regula o preço dos medicamentos registrados na Anvisa. E todos os anos, a partir de 1º de abril, o preço dos medicamentos sofre reajuste. A base de cálculo é sempre a inflação oficial do país, que fechou 2021 em 10,54%. Além da inflação, a CEMED leva em conta outros fatores, como a produtividade, a competitividade e o aumento de custos para o setor farmacêutico. O quanto vai subir, e isso ainda não foi divulgado de modo oficial, vai acontecer amanhã. Mas, de acordo com o Sindicato da Indústria Farmacêutica, o reajuste será de 10,89%. Só reforçando que a alta não é sobre o preço praticado na farmácia, mas sim no valor máximo da tabela que consta na Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. O sindicato diz que o reajuste não deve ser aplicado de imediato. Isso vai depender dos estoques e da concorrência entre as farmacêuticas. De São Paulo, Sidney Fernandes para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Sidney. Hoje é o Dia Mundial da Juventude. A data instituída em 1985 nos leva a refletir hoje. Será que é possível permanecer jovem por mais tempo? Olha, pelo menos na área da saúde é possível sim. Veja a dica do Aurélio Alfieri. Ele é professor de Educação Física e tem mais de 1 milhão de seguidores no YouTube. Saiba como chegar à fonte dos que vivem mais e melhor. Olá, meu nome é Aurélio Alfieri, sou autor desse livro aqui,
o manual prático para ser jovem por mais tempo. E eu vim aqui para te dar uma dica de ouro para você conseguir melhorar a sua saúde de maneira simples e prática. Você sabe qual é o melhor exercício do mundo para melhorar a sua saúde? É a caminhada. Ela melhora o seu sono, melhora a sua disposição, ajuda a controlar o seu peso, melhora o colesterol, a pressão, a glicemia e também melhora a sua cabeça, diminuindo a ansiedade e a depressão. Ou seja, vai melhorar tudo na sua vida. E eu vou te dar aqui algumas dicas para você começar a caminhar com eficiência. Primeiro, comece devagar, porque todo passo conta. Pode ser qualquer caminhadinha, já vai ajudar. 2. Procure uma companhia, alguém que já caminha com frequência para caminhar com você. Assim vai ser mais fácil você dar o primeiro passo. 3. Varie o caminho. Cada vez vá caminhar num lugar diferente, assim vai ser mais motivante. Comemore todas as vezes que você conseguir. E separe um horário fixo para caminhar. De preferência, pelo menos 20 minutos por dia. Já vai ajudar bastante e já vai trazer grandes benefícios para a sua saúde. Lembre-se, o melhor momento para você começar a cuidar da sua saúde é agora. Portanto, vamos caminhar? Vamos lá? Isso aí! Um abraço e até mais! Tá certo, muito obrigada. A seguir, produtos de Páscoa mais caros neste ano. A gente volta em 2 minutos, mas antes veja aí o tempo no Rio de Janeiro. O dia vai ser de sol com pancadas de chuva à tarde e muito calor. A máxima chega aos 37 graus. A nova frente fria que avançou pelo sul do país vai influenciar o tempo em outras regiões. Vamos conferir. A nova frente fria aumenta a instabilidade na região sul e leva condições para chuva forte no Mato Grosso do Sul, em São Paulo e até mesmo estados mais distantes como Rondônia e Acre. Esse fato ocorre por conta da massa de ar polar que a frente fria desloca pelo continente, influenciando o tempo por onde passa e baixando as temperaturas. O alerta para temporais se potencializa por toda a região norte e áreas do nordeste devido à zona de convergência intertropical que atua nas regiões. Tempestades mais fortes também no centro-oeste, Minas Gerais, São Paulo e norte do Paraná. O sol vai aparecer e deixar os dias mais quentes nas partes em amarelo no mapa, principalmente no centro-norte de Minas Gerais, onde pode inibir a formação de chuvas fortes. Em áreas de São Paulo e do Rio de Janeiro, sol com pancadas de chuva. As temperaturas chegam aos 37 graus na capital fluminense, 31 graus em São Paulo, capital, e em Belo Horizonte, e 33 em Vitória. No sul, as temperaturas ficarão mais amenas. Em Porto Alegre, máxima de 23 e mínima de 14 graus. Os consumidores vão encarar um aumento médio de 7% nos produtos mais consumidos no período da Páscoa. É a maior alta nos últimos 6 anos. As informações com Felipe Melo. A Páscoa 2022 promete ser doce, pelo menos para o setor varejista. Segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, as vendas deverão totalizar 2 bilhões 160 milhões de reais. O volume de vendas é cerca de 2% maior, se comparado com a Páscoa de 2021, mas segue abaixo das vendas registradas em 2019, período antes da pandemia. Se as vendas devem subir, os preços já subiram. Em média, 7% entre os produtos mais consumidos neste período. A maior alta registrada são dos bolos e também dos azeites de oliva. Já os chocolates estão 8,5% mais caros e os pescados subiram quase 5%. A dica de ouro, então, é pesquisar bastante antes de finalizar suas compras. De Cachoeira Paulista, Felipe Melo, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã.
Na Terra Santa, católicos participaram de uma missa pelos 500 anos de evangelização nas Filipinas. A celebração aconteceu em Nazaré, na Basílica da Anunciação. Nos gestos, a alegria daqueles que receberam o Evangelho, história que começou há 500 anos. The story, it started in March of 1521. Começou em março de 1520 e 1521 com a expedição espanhola liderada por Fernão de Magalhães e alguns sacerdotes. Levaram o cristianismo à parte sul das Filipinas e depois de alguns dias celebraram um batismo e uma missa. E assim começou o cristianismo nas Filipinas. After some days they celebrated the baptism and the Holy Mass, and then it started Christianity in the Philippines. Há 500 anos, os filipinos disseram sim à entrada do cristianismo no país. E aqui em Nazaré vieram celebrar essa data no lugar do sim de Maria. A causa della pandemia, la comunità filipina ha spostato di un anno la celebrazione del... Por causa da pandemia, a comunidade filipina adiou por um ano a celebração do 5º centenário da evangelização de seu país. As Filipinas são um grande país, um conjunto de ilhas, e há 500 anos receberam o dom do Evangelho e, evidentemente, esse dom encontrou um solo muito bom, muito acolhedor na população. Trovato um terreno molto buono, molto accogliente nella popolazione filippina. We are gathering. Nós reunimos os filipinos que vieram de toda a parte da Terra Santa para o encerramento dessa celebração. To celebrate this closing liturgy. Antes de encerrar, um convite. Hoje, na Canção Nova aqui em São Paulo, tem missa com o padre Fábio Lima. Participe desse retiro quaresmal na Catedral Nossa Senhora do Líbano. É a partir das 7h30 da noite. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, fica por aqui. Encerramos hoje com imagens de Belo Horizonte. Fique com Deus.